Agora, bastidores da política. Carlos Bolsonaro pediu desculpas à deputada estadual Ana Campagnolo, do PL de Santa Catarina, durante reunião do partido. Quem vai trazer os detalhes dessa manifestação é o Matheus Dias, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, Matheus, ótima noite a você. Então, o PL catarinense enfrentava um racha após o anúncio de Carlos Bolsonaro ao Senado pelo Estado. Parece que agora as coisas estão se encaminhando para uma resolução. Conta pra gente esse bastidor. Bem-vindo. Parece que sim, viu, Caniato? Se ainda restam mágoas, aí a gente não sabe, mas publicamente houve um pedido de desculpas. Boa noite para você, a quem nos acompanha também aqui nos Pingos nos Is. No caso, Carlos Bolsonaro se reuniu a pedido de Jorginho Melo. Ele fez uma reunião essa semana com candidatos e pré-candidatos do estado de Santa Catarina, todos ali da direita, aliados políticos, se reuniram e nessa reunião teve então um pedido de desculpas de Carlos Bolsonaro para Ana Campagnolo. Esse pedido de desculpas depois foi verificado e confirmado publicamente pelo pré-candidato, filho do ex-presidente, ele que publicou nas redes sociais dizendo que pediu desculpas, mas com a frase que temos coisas muito mais importantes do que apenas nós, temos um Brasil para resgatar por os nossos filhos, bola para frente. Foi o que ele disse nas redes sociais, colocando ali panos quentes, né, Caniato, sobre essa briga que começou pela escolha dos pré-candidatos ao Senado pelo partido. Isso tudo em Santa Catarina teria gerado um racha, porque a organização, ou pelo menos o acordo ali entre partidos, é de que seria uma vaga do PL para o Senado e uma vaga para o PP de Ciro Nogueira. No caso, a vaga do PL, Bolsonaro queria incluir o filho dele, Carlos Bolsonaro, para essa vaga, enquanto a vaga do PP seria por vontade de Jorginho Melo, o atual governador que tenta a reeleição, seria do senador Esperidião Amin, também do PP. No caso, essa vaga, então, acabou ficando em haver. Isso porque Carol de Tone, que era do PL, ficou bastante magoada na época, chegou a especular uma saída do partido, disse que estava conversando com outras siglas, e Ana Campagnolo, que é deputada estadual também do PL, disse que a vaga deveria ser de Carol de Tone e não de Carlos Bolsonaro. Eles se atacaram, então, nas redes sociais. Ana Campagnolo, na época, publicou dizendo que Carlos Bolsonaro estaria roubando a vaga de Carol de Tone. Carlos Bolsonaro respondeu dizendo que não, muito pelo contrário, que o partido tinha definido pelos dois nomes. O fato é que a situação política foi se desenrolando ao longo do tempo. Então, o PL indicou que os dois pré-candidatos seriam tanto Carlos Bolsonaro quanto Carol de Tone. Isso parece que foi resolvido, tanto que a deputada federal, então, Carol de Tone, continua no partido, no PL, e continua como pré-candidata ao Senado pela sigla. Parece que quem ficou para escanteio foi o senador Esperidião Amin, que tenta a reeleição. Agora, dessa vez, então, foi o momento de pedir desculpas a Ana Campagnolo. Essa rusga ainda existia, essa rebarba que ainda faltava ser cortada ali, né, Caniato? Dessa vez, então, houve esse pedido de desculpas e parece, então, que tanto Carlos Bolsonaro como Carol de Tone serão mesmo os pré-candidatos que vão até o final da candidatura pelo PL. O fato é que o senador Esperidião Amin, do PP, parece que também não vai desistir tão fácil assim da pré-candidatura, viu, meu amigo? Pois é, ele, político muito experiente, muito conhecido em Santa Catarina, tem ferramentas para fazer a articulação nos bastidores. Vamos acompanhar quais serão os desdobramentos e os capítulos desta novela chamada Política em Santa Catarina. Grande abraço, Matheus. A gente volta a conversar aqui na programação. Uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia, mais informação. Vamos analisar essa situação de Santa Catarina. Você, Cristiano Beraldo, quais aspectos devemos considerar em relação a essa situação? A novela se encerra por aqui ou tem que considerar um personagem importante chamado Esperidião Amin? Sem dúvida alguma, Esperidião Amin terá um peso grande nessa eleição e a vida de Carlos Bolsonaro não será tão fácil. Ele obviamente tem uma competitividade muito grande pelo sobrenome Bolsonaro. Bolsonaro em Santa Catarina é muito popular. O seu irmão, Jair Renan, será candidato a deputado federal, o que tudo indica será muito bem votado lá por Santa Catarina. Mas, no caso da disputa do Senado, o Carlos Bolsonaro terá que trabalhar a sério. Vai ter que trabalhar muito, diferente das candidaturas dele para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
E com isso, fica claro que não adianta brigar com aquelas pessoas que são aliadas dele dentro do próprio partido. Ana Campanholo é uma figura que tem uma relevância muito grande dentro do estado de Santa Catarina, no eleitorado que votaria ou que o Carlos Bolsonaro precisa trabalhar para que vote nele. Então fica evidente também, Caniato, que essas movimentações políticas, elas não podem ser feitas na base da imposição. Essas brigas, esses desgastes, essas críticas públicas, elas acabam gerando muito desgaste, mas o fato concreto é que na hora que vai se aproximando da eleição, todos precisam se entender. Então, fica feio agora pedir desculpa, dizer, ora, veja bem, vamos todos ser amigos, sabendo que ficou uma mágoa ali. Então, problemas como esse precisam ser resolvidos antes deles acontecerem. E parece que faltou essa maturidade política para que todos os arranjos fossem feitos. E apesar dessa bandeira branca com Ana Campanholo, a candidatura de Esperidião Amin continuará e, de novo, representará um esforço adicional muito relevante para Carlos Bolsonaro, para ele ser eleito. Pois é, algumas pessoas da nossa audiência levantando a possibilidade de Esperidião Amin ser o vice na chapa com Jorginho Melo. Não sei, eu acho que o Beraldo acompanha esse bastidor. Rapidamente, Beraldo, alguma chance de Esperidião Amin deixar de disputar o Senado para fechar a chapa com Jorginho Melo na vice? Olha, Caniato, eu acho que tudo é possível, mas, de novo, dependerá de uma articulação, de uma negociação, de um entendimento para que a direita em Santa Catarina, essa direita bolsonarista de Santa Catarina, caminhe unida. Caso contrário, aparecerão outros nomes na disputa que vão acabar enfraquecendo esses candidatos. Pois é, você, Mota, o Mota sempre menciona os episódios que envolvem as discussões sobre as candidaturas ao Senado em Santa Catarina como uma novela. E você dizia que se surpreendia como isso acabava gerando tanto corte e tanta manchete, né, Mota? Parece que acharam uma solução, parece. Essas brigas são distrações desnecessárias no momento que a oposição deveria estar toda unida com o único objetivo, recolocar o Brasil na direção certa. Nunca antes na história desse país reinou tamanha confusão. As instituições parece que estão se desfazendo diante dos nossos olhos. O Brasil caminha por um caos econômico, jurídico, político. Em um momento como esse, a oposição não deveria estar tropeçando nas próprias pernas. Então é bom ver que há uma correção de curso. Deixa eu passar para o Dávila, mas eu acho que é preciso analisar um outro aspecto. Dávila, para além da situação de Santa Catarina, a gente pode fazer que tipo de análise e reflexão sobre estratégias, a maneira como os grupos políticos estão se organizando para escolher os nomes que disputarão o Senado? A disputa para o Senado ganhou uma cor especial esse ano, né? Há muitas discussões a respeito da importância de se colocar gente que tome decisões sobre assuntos importantes, né? O que é preciso considerar sobre a maneira como esses grupos políticos têm escolhido os pré-candidatos? Por exemplo, a esquerda olhou o movimento da direita e agora parece que acordou e tem escolhido nomes de peso, dá para afirmar isso. Caniato, é preciso ter visão estratégica para fazer uma boa seleção dos candidatos de direita, visando ocupar as duas vagas e não se contentar em ganhar uma única vaga e passar uma outra vaga para a esquerda. Por exemplo, como está ocorrendo em São Paulo hoje. Não podemos, temos que pensar a que tipo de perfil de candidato nós precisamos ter para ganhar as duas vagas. Se tivéssemos um pouco mais de visão estratégica e menos loteamento político entre partidos, nós poderíamos chegar a dois nomes na direita, por exemplo, em São Paulo, capaz de ganhar as duas vagas. Veja o caso de Santa Catarina, que é muito interessante. A grande briga dentro do PL para o nome das candidaturas foi resolvido, apaziguado, pacificado com a escolha de Carol Detoni, que permaneceu no partido e vai disputar
a vaga do Senado e Carlos Bolsonaro, que também vai disputar. Ou seja, o PL monopolizou as vagas. Isso, evidentemente, atrapalhou as articulações políticas de Jorginho Melo, do governador que disputa a eleição, que queria também trazer o PP para dentro da sua aliança. Não conseguiu. Então, agora, o Esperidião Amin vai ter que disputar no voo solo. Mas veja só que interessante. O PT, sabendo que vai perder em Santa Catarina para a direita, está tentando beliscar uma vaga. E como eles fazem isso? Lançando um único nome. E lá é o nome do Décio. O Décio Freitas está em terceiro lugar. Então, é um candidato ainda competitivo, mesmo com Carol Detani e Carlos Bolsonaro liderando as pesquisas. E a mesma coisa em São Paulo. Eles vão lançar um candidato forte para tentar garantir uma das vagas em São Paulo. Então, é hora da direita olhar a eleição do Senado com uma visão mais estratégica. Que perfil de candidato nós temos de ter para conquistar as duas vagas e não se contentar com uma única vaga? Porque este peso da direita no Senado fará muito a diferença, principalmente com o avanço de reformas importantes e principalmente a moralização do Supremo Tribunal Federal. Interessante essa análise que o Dávila faz. Eu até vou passar a palavra para o Bruno Musa para refletir sobre também a maturidade do eleitor na hora de escolher os representantes. Musa, não faz tanto tempo, eu me deparei com uma eleição em que eleitores falavam com muita tranquilidade que votariam em um candidato para deputado federal mais à direita e para um candidato ao Senado da esquerda. E está tudo bem. E a pessoa acaba simpatizando com uma figura porque deu uma entrevista ou porque deu uma declaração que agradou sobre determinado tema. Você acha que para alguns eleitores falta critério? É preciso refletir sobre as próprias escolhas na hora de decidir quem será o candidato que a pessoa vai registrar ali na urna eletrônica? Sim, Caniato, mas isso é um processo de amadurecimento político que a gente vê na base da sociedade, né? Alguns anos atrás, como a gente já mencionou aqui, nas vésperas de uma Copa do Mundo, nós jamais teríamos espaço para conversar no dia a dia a respeito de qualquer coisa que não fosse a Copa do Mundo. Hoje sequer se menciona a respeito disso. Nós que vivemos anos 80, anos 90, das ruas pintadas, das bandeirinhas, das camisetas, hoje isso tudo morreu porque a política se tornou protagonista, infelizmente, pelo campo negativo. Mas isso faz parte para que as pessoas se tornem mais maduras, mas é um processo. Esse processo de amadurecimento ele demora muito mais tempo. E também podemos fazer a conexão com o que a gente já comentou aqui outra vez, quando nós falamos que não há uma clareza do que é a ideologia da esquerda e do que é a ideologia da direita. Quais ideias defendem um lado e outro? Quais valores? Quais as pautas econômicas? O que defende institucionalmente? Uma vez que no Brasil nós temos 30 partidos, não há 30 ideologias. Portanto, há uma mistura, uma falta de clareza do que cada um dos partidos defendem. Não há ideologia clara, salvo poucas pessoas, raras exceções, raros burocratas dentro da política brasileira que sabem o que defende. O restante olha, se o governo atual é da esquerda, eu me junto a eles. Se daqui a pouco muda para a direita, eu também me junto a eles. Isso não é ideologia, isso não é crença, isso não são valores. Afinal de contas, você não muda do dia para a noite. E sim, o que nós vemos é uma troca por conveniência. Só que isso cria uma sensação completamente do abstrato. O que um político defende, quem ele é, se ainda há um processo de amadurecimento que acaba de se iniciar na sociedade brasileira e as pessoas ainda não sabem bem defender esquerda, direita e as suas profundas análises. Quando o político pega um microfone na mão e fala qualquer coisa populista, ele consegue facilmente, entre aspas, manipular a cabeça daqueles eleitores para fazer acreditar nos seus discursos bonitos que não são colocados em prática. Mas, de novo, eu acho que não há outro caminho senão esse processo de amadurecimento, que eu acredito até que ele vem acontecendo mais rápido, graças à informação descentralizada, mais rápido do que se imaginaria alguns anos atrás.